que você pensaria se eu te dissesse que grande parte da história da humanidade não está escrita nos livros, mas sim escondida debaixo dos nossos pés? Durante séculos, acreditamos conhecer nosso passado. Celebramos as grandes civilizações e seus feitos monumentais. Mas e se tudo o que aprendemos for apenas a ponta do iceberg? E se, em um mundo que achávamos mapeado, as maiores revelações ainda estivessem por vir, enterradas no silêncio da Terra? Descobertas recentes, feitas em locais inesperados, estão forçando a ciência a reescrever capítulos inteiros da nossa jornada. Bem-vindos aos Segredos da Terra. Se você é fascinado por mistérios e por aquilo que a história oficial não conta, você está no lugar certo. Já se inscreve no canal, deixa o seu like e ativa o sininho, porque todos os dias, às 6 da tarde, nós revelamos algo novo sobre o nosso planeta. E comente aqui embaixo: qual o maior mistério que você acha que ainda está por ser descoberto? Agora prepare-se. Vamos descer a lugares onde a luz do sol não chega há milênios e descobrir segredos que podem mudar tudo o que você sabe sobre quem nós somos. Nossa primeira parada é na região da Capadócia, na Turquia. Em 1963, um morador local estava fazendo uma reforma em sua casa. Ao derrubar uma parede no porão, ele não encontrou apenas mais terra e rocha. Ele encontrou uma passagem. Curioso, ele seguiu por ela e se deparou com um corredor escuro que levava a outras salas, e depois a mais corredores. O que ele descobriu não era uma simples caverna. Era a entrada para a cidade subterrânea de Derinkuyu. O que se revelou nas décadas seguintes de escavação chocou arqueólogos do mundo todo. Derinkuyu não é apenas um conjunto de túneis. É uma metrópole subterrânea completa, com 18 andares que chegam a mais de 80 metros de profundidade. Um complexo capaz de abrigar 20 mil pessoas, junto com seu gado e suprimentos de comida. Lá dentro, os arqueólogos encontraram de tudo: residências, estábulos, igrejas, adegas para a produção de vinho e azeite, escolas e até mesmo um cemitério. Poços de ventilação engenhosamente projetados garantiam ar fresco até os níveis mais profundos, e enormes portas de pedras circulares, pesando toneladas, podiam ser roladas para fechar as passagens, protegendo os habitantes de invasores. A grande questão é: por quê e como? Acredita-se que a cidade tenha sido construída por volta do século VIII a.C., uma época em que, segundo os livros de história, a tecnologia para um feito de engenharia dessa magnitude simplesmente não existia. Como uma civilização antiga, sem as ferramentas modernas, conseguiu escavar e planejar uma cidade tão complexa e funcional no subsolo? Para que eles precisavam de uma fortaleza tão impenetrável? As teorias variam, desde a proteção contra guerras e invasões até a defesa contra mudanças climáticas drásticas. Mas a verdade é que Derinkuyu representa um nível de organização e conhecimento técnico que desafia nossa compreensão daquele período. É como encontrar um smartphone em uma tumba medieval. Simplesmente não deveria estar lá. Essa cidade é um testemunho silencioso de que nossos ancestrais talvez fossem muito mais avançados e estivessem lidando com desafios muito maiores do que imaginávamos. Agora, vamos de uma cidade escondida para um dos lugares mais estudados do planeta: o Platô de Gizé, no Egito. As pirâmides e a esfinge são símbolos da engenhosidade humana, analisadas por séculos. Achávamos que já sabíamos quase tudo sobre elas. Estávamos errados. Graças a tecnologias que parecem saídas da ficção científica, como o radar de penetração no solo, a tomografia de muons e a termografia infravermelha, cientistas estão, literalmente, vendo através de toneladas de pedra. E o que eles estão encontrando está levantando mais perguntas do que respostas. Recentemente, o projeto Scan Pyramids, uma colaboração internacional de cientistas, usou a detecção de muons, partículas subatômicas que chovem do espaço e podem atravessar a rocha, para escanear a grande pirâmide de Quéops. O resultado foi surpreendente. A descoberta de um enorme vazio, um corredor ou câmara com pelo menos 30 metros de comprimento, localizado acima da grande galeria.
uma estrutura interna monumental que permaneceu desconhecida por 4.500 anos. Os egiptólogos ainda não sabem para que servia ou o que há dentro dela, pois não há nenhuma passagem conhecida que leve até lá. Será uma câmara funerária secreta? Uma sala de tesouros? Ou teria uma função estrutural que ainda não compreendemos? Mas as descobertas não param por aí. Escaneamentos com radar de penetração no solo ao redor da esfinge e das pirâmides revelaram anomalias subterrâneas, cavidades, túneis e estruturas que não correspondem à geologia natural da área. Algumas dessas estruturas parecem formar uma rede complexa de passagens sob o platô de Gizé. O que são esses túneis? Quem os construiu e para onde levam? Essas novas evidências sugerem que o complexo de Gizé, que vemos na superfície, pode ser apenas uma parte de algo muito maior. Talvez os antigos egípcios não só dominassem a construção na superfície, mas também tivessem um conhecimento profundo de engenharia subterrânea, criando um mundo escondido bem debaixo de um dos monumentos mais famosos da Terra. A cada nova imagem gerada por essas tecnologias, o mistério se aprofunda, e a imagem que tínhamos de uma civilização antiga e bem compreendida começa a se desfazer. Nossa última jornada nos leva a um mistério ainda mais antigo e difundido. Imagine uma vasta rede de túneis estendendo-se por milhares de quilômetros sob a Europa, da Escócia à Turquia. Agora imagine que esses túneis não foram construídos pelos romanos ou na Idade Média, mas sim por povos da Idade da Pedra, há mais de 12.000 anos. Parece impossível, certo? No entanto, é exatamente isso que arqueólogos estão descobrindo. Conhecidos na Alemanha como Erdstall, esses túneis são extremamente estreitos, geralmente com altura e largura suficientes apenas para uma pessoa se arrastar. Eles formam labirintos complexos, com passagens tão apertadas que exigem que a pessoa se contorça para passar. Centenas dessas estruturas foram encontradas na Baviera, na Áustria, na França, na Espanha e em outras partes da Europa. A datação por radiocarbono de materiais orgânicos encontrados dentro deles revelou a idade chocante. Muitos datam do período Neolítico, uma era em que os humanos estavam apenas começando a desenvolver a agricultura e a viver em assentamentos fixos. O quebra-cabeça é imenso. Primeiro, a engenharia. Como homens pré-históricos, com ferramentas primitivas de pedra e osso, conseguiram cavar redes de túneis tão extensas e duradouras através de rocha sólida. É um feito que seria desafiador, até mesmo com ferramentas de metal. Segundo, e mais intrigante, é o propósito. Os túneis são muito pequenos e desconfortáveis para serem usados como moradia. Não há evidências de que fossem usados como tumbas ou para armazenamento. Algumas teorias sugerem que poderiam ser esconderijos, mas sua complexidade e extensão parecem excessivas para isso. Outros pesquisadores propõem que poderiam ter um propósito espiritual ou ritualístico, talvez como passagens para o submundo nas crenças daquelas culturas. A existência dessa rede subterrânea pan-europeia, construída por povos que consideramos primitivos, destrói a noção de que eles eram simples caçadores-coletores. Isso sugere um nível de cooperação, conhecimento geológico e um propósito compartilhado em uma escala continental que a ciência mal consegue explicar. Talvez esses túneis fossem uma espécie de internet pré-histórica, conectando comunidades distantes de uma forma que ainda não entendemos. Eles são um lembrete de que a pré-história pode ter sido muito mais complexa e conectada do que os artefatos de superfície nos levaram a crer. De uma cidade subterrânea para 20.000 pessoas a câmaras secretas em pirâmides e uma rede de túneis que cruzam um continente, essas descobertas têm algo em comum. Elas nos mostram que a superfície da Terra é apenas o primeiro capítulo da nossa história. Por milênios, passamos por cima de segredos trancados no subsolo, mundos inteiros esquecidos pelo tempo. Hoje, com a ajuda de tecnologias inovadoras, estamos finalmente encontrando as chaves para abrir essas portas. E a cada porta que se abre, percebemos o quão pouco sabemos. A história que nos foi contada é a história daquilo que ficou visível. Mas talvez a parte mais fascinante, as respostas para os maiores enigmas sobre nossas origens e nossas capacidades, ainda esteja lá embaixo, esperando no escuro,
sob nossos pés. Talvez a verdadeira história da humanidade não seja uma linha reta de progresso, mas um ciclo de conhecimentos perdidos e redescobertos. O que mais estará escondido? Que outras cidades, túneis ou câmaras secretas aguardam para serem reveladas? Deixe sua opinião aqui nos comentários. Queremos saber o que você pensa. E se você gostou dessa viagem ao desconhecido, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e compartilhar este vídeo com aquele amigo que também adora um bom mistério. Lembre-se, amanhã, às 6 da tarde em ponto, temos um encontro marcado aqui nos Segredos da Terra para desvendar mais uma peça do quebra-cabeça que é o nosso planeta. Até lá!